Você está no aeroporto, portão B12, esperando para embarcar. Olha pela janela, e ali está, o avião que vai te levar para casa. Boeing 737. Brilhante. Imponente. E então você vê, na cauda, bem na ponta traseira, um buraco, perfeitamente circular, preto. Como se alguém tivesse perfurado a fuselagem com uma furadeira industrial. Seu primeiro pensamento. Isso está quebrado? Não está quebrado. E esse buraco é a razão pela qual esse avião pode estar ali, pronto para voar. Com as luzes acesas, com o ar-condicionado funcionando, com todos os sistemas ativos. Bem-vindos ao Aerocielo. E nos próximos 30 minutos, você vai descobrir que esse buraco é a porta de entrada para um dos segredos mais fascinantes da aviação moderna. Um segredo que salvou centenas de vidas, que permite que os aviões operem nos lugares mais remotos do planeta. E que, sem ele, a aviação comercial como a conhecemos seria impossível. Esse buraco tem um nome. É a saída de escape do APU, Auxiliary Power Unit, Unidade de Potência Auxiliar. E se você nunca ouviu esse termo, não está sozinho. 99% dos passageiros não têm ideia do que é um APU. Nunca o veem, nunca o tocam, nunca pensam nele. Mas está lá, escondido na cauda, trabalhando em silêncio. E é absolutamente crítico. O APU é basicamente um terceiro motor, menor que os motores principais. Muito menor, do tamanho aproximado de um motor de motocicleta grande, mas com a capacidade de gerar energia suficiente para manter um avião inteiro funcionando. E aqui está o fascinante. O APU não empurra o avião, não gera propulsão, não te leva de um lugar para outro. Seu trabalho é muito mais sutil, muito mais essencial. Gera duas coisas, apenas duas. Mas são as duas coisas sem as quais um avião moderno é basicamente um tubo de metal inútil. Primeiro, eletricidade. O APU tem um gerador incorporado. Quando o motor gira, esse gerador produz corrente elétrica, suficiente para alimentar todo o avião. Iluminação. Sistemas de navegação. Computadores de voo. Telas. Entretenimento. Tudo. Segundo, ar comprimido. O APU suga ar de fora, comprime e bombeia através de dutos especiais para diferentes partes do avião. E esse ar comprimido tem dois usos críticos que vamos explorar. Mas primeiro, deixe-me mostrar por que isso é importante. Imagine um avião no chão, motores desligados. Chegou ao destino. Os passageiros estão desembarcando. As comissárias estão limpando a cabine. O piloto está completando a papelada. Sem motores funcionando, não há geradores. Sem geradores, não há eletricidade. Então, como as luzes estão acesas? Como funciona o ar-condicionado? Como operam os computadores? APU. Esse pequeno motor na cauda está gerando toda a energia que o avião precisa. Agora imagine o contrário. O avião está pronto para decolar. Novo voo. Novos passageiros. Mas os motores principais estão desligados. Frios. Ficaram desligados por horas. Como você liga um motor turbofan gigante que pesa várias toneladas e tem pás do tamanho de uma pessoa? Você não pode simplesmente girar uma chave. Não há um botão de partida como em um carro. Os motores de avião precisam de algo muito específico para ligar. Ar comprimido a alta pressão. E esse ar vem do APU. O APU gera ar comprimido. Esse ar é bombeado diretamente para os motores principais. Entra na parte traseira do compressor. Faz as pás começarem a girar. E uma vez que estão girando rápido o suficiente, injeta-se combustível. Ligam-se os ignitores. E o motor liga. Tudo graças ao APU. Sem APU, você precisa de equipamentos externos. Um gerador gigante conectado do chão. Um compressor de ar do tamanho de um caminhão. Técnicos, cabos, mangueiras. Com APU, o avião é completamente autossuficiente. Não precisa de nada externo. Pode ligar seus próprios motores. Em qualquer lugar. Em qualquer aeroporto. Não importa quão remoto seja. E aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Porque o APU não trabalha apenas no chão. Em voo, a maior parte do tempo está desligado. Os motores principais estão funcionando. Estão gerando toda a eletricidade que o avião precisa. O APU está lá, silencioso, esperando. Mas se algo der errado, se houver uma emergência, o APU pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se você chegou até aqui, deixe um like, porque o que vem agora é uma das histórias mais dramáticas da história da aviação comercial. E você precisa estar inscrito no Aerocielo para não perder como um pequeno motor na cauda salvou 306 vidas no meio do Atlântico. 24 de agosto de 2001. Voo 236 da Air Transat. Airbus A330. Matrícula CGITS.
Toronto para Lisboa. 306 pessoas a bordo. 13 tripulantes. 293 passageiros. O voo decola às 8 da noite. Tudo normal. Rota sobre o Atlântico. Tempo estimado: 6 horas. Os passageiros se acomodam. Alguns dormem, outros assistem filmes, ninguém suspeita de nada. Às 0h48 da madrugada, 4 horas depois da decolagem, os pilotos notam algo estranho. Um desequilíbrio no combustível. O tanque direito tem menos combustível do que o esperado. O esquerdo tem mais. Não é normal. Mas também não é catastrófico. Eles têm um procedimento para isso. Transferir combustível de um tanque para outro. Equilibrar o peso. Começam a transferência. O que não sabem é que há um vazamento. Uma tubulação de combustível danificada durante a manutenção. A cada minuto, o avião está perdendo combustível. Não para a cabine, não para dentro. Para fora, para a atmosfera. A 11.000 metros de altitude. Milhares de litros de querosene de aviação. Desaparecendo no ar. À 1h10 da madrugada, os alarmes começam a soar. Baixa pressão de combustível. Motor direito. Os pilotos verificam os sistemas. Tudo parece normal. As bombas estão funcionando. Os tanques mostram combustível suficiente. Mas os alarmes não mentem. Às 5h33 da madrugada, depois de mais de 4 horas de vazamento contínuo, os tanques estão quase vazios. Os pilotos finalmente entendem a gravidade. Declaram emergência. Pedem o aeroporto mais próximo. Os Açores. Base aérea de Lajes. 300 km de distância. Tem um motor funcionando. Podem chegar, provavelmente. Às 5h48 da madrugada, o motor direito desliga. Sem combustível. Completamente morto. O avião agora voa com um único motor. Os pilotos mudam o plano de voo. Descida de emergência. Velocidade máxima em direção aos Açores. Podem chegar. Ainda podem chegar. Às 6h13 da madrugada, o motor esquerdo tosse, perde potência e desliga. Silêncio. Silêncio absoluto. O A330, 200 toneladas de metal, se transforma em um planador. A 11.000 metros de altitude. Sobre o Oceano Atlântico. Em completa escuridão. Sem motores, não há geradores. Sem geradores, não há eletricidade. As telas dos instrumentos começam a apagar. Os controles de voo perdem energia. As luzes da cabine escurecem. Os passageiros acordam, confusos, assustados. Algumas pessoas gritam: o avião está descendo, rápido. No cockpit, os pilotos têm segundos para agir. Sem eletricidade, não podem controlar o avião. Sem instrumentos, não sabem onde estão exatamente. Sem comunicações, não podem falar com o controle aéreo. E então, o capitão faz algo crucial. Algo que salvará 306 vidas. Liga o APU. Esse pequeno motor na cauda liga. 90 segundos que parecem uma eternidade. E quando finalmente está operacional, restaura a eletricidade. As telas acendem. Os instrumentos voltam à vida. Os controles de voo recuperam energia. Os pilotos podem ver, podem controlar, podem voar. O A330 continua sendo um planador. Mas agora é um planador controlável. De 11.000 metros de altitude, com uma relação de planeio de aproximadamente 20:1, eles têm 220 km de alcance. Suficiente. Apenas suficiente para chegar aos Açores. Mas há um problema. Estão planeando rápido demais. Sem motores, não há reversores de empuxo. Não há forma de frear depois do pouso, exceto os freios das rodas. E os Açores têm uma pista curta. Muito curta para um A330 pousando com velocidade excessiva. Os pilotos sabem. Mas não tem opção. Às 6h45 da madrugada, 120 km de planeio depois, o A330 se alinha com a pista de Lajes. Velocidade: 300 km por hora. 70 km por hora acima da velocidade normal de pouso. Tocam o chão, forte. Os pneus explodem instantaneamente. 8 pneus, todos estourados. O avião está pousando sobre as rodas metálicas. Faíscas. Um rio de faíscas sob o avião. O metal raspando o concreto. Os freios no máximo. Fumegando. Depois em chamas. Literalmente pegando fogo. O avião finalmente para. A 300 metros do final da pista. 300 metros. Isso é tudo que restava. Silêncio. E então, aplausos. Choro. Alívio. Todos sobrevivem. 306 pessoas. Alguns com ferimentos leves. Mas todos vivos. Graças ao APU. Esse pequeno motor que ninguém vê. Que ninguém pensa. Que manteve os sistemas vivos durante 120 km de planeio sobre o Atlântico. Agora,
Deixe um comentário. Você já tinha ouvido falar sobre este incidente? Você sabia que um avião pode planear mais de 100 km sem motores? Me conte. E se você quer apoiar o canal, torne-se membro. Conteúdo exclusivo está te esperando. Mas essa não é a única vez que um APU salvou um avião. Há outra história, igualmente dramática, igualmente aterrorizante. 15 de dezembro de 1989, voo 867 da KLM, Boeing 747-400, o jumbo mais novo da época. Amsterdã para Tóquio. 425 pessoas a bordo. O 747 voa sobre o Alasca. Rota padrão. Tudo normal. Altitude de cruzeiro. 7.600 metros. Os passageiros dormem. A tripulação está relaxada. É um voo de rotina. E então, sem aviso, entram em uma nuvem. Mas não é uma nuvem normal. É invisível. Não aparece no radar meteorológico. Não há turbulência. Não há sinais de advertência. É uma nuvem de cinza vulcânica. O Monte Redopte, no Alasca, tinha entrado em erupção na noite anterior. Toneladas de cinza lançadas à atmosfera. Partículas microscópicas de rocha pulverizada flutuando no ar. Invisíveis, mortais para motores de avião. A cinza entra nos 4 motores do 747. Milhares de partículas por segundo. Aderem às pás quentes das turbinas. Derretem. Fundem. Formam uma camada vítrea sobre as superfícies metálicas. E bloqueiam o fluxo de ar. Os motores começam a sufocar. A temperatura interna sobe. O empuxo cai. Os alarmes soam no cockpit. Motor número 4. Falha. Os pilotos tentam ajustar a potência. Nada. O motor desliga. Completamente morto. 30 segundos depois, motor número 3. Mesmo problema. Temperatura excessiva. Perda de empuxo. Desligado. Motor número 2. Desligado. Motor número 1. Desligado. 4 motores. Todos mortos. O Boeing 747, o maior avião de passageiros do mundo naquele momento, se transforma em um planador de 400 toneladas. Descendo. Rapidamente. Sobre as montanhas do Alasca. Os passageiros percebem. O som mudou. Os motores que normalmente rugem constantemente estão silenciosos. As máscaras de oxigênio se desdobram automaticamente. As pessoas gritam. No cockpit, pânico controlado. Os pilotos tentam religar os motores. Uma e outra vez. Procedimentos de emergência. Checklist. Interruptores. Botões. Nada funciona. O avião desce de 7.600 metros para 6.000. Para 5.000. Para 4.000. As montanhas estão cada vez mais perto. E então o capitão toma uma decisão. Liga o APU. O APU liga. Gera eletricidade. Mantém os instrumentos funcionando. Mantém os controles hidráulicos ativos. E o mais importante, gera ar comprimido. Os pilotos tentam religar os motores de novo. Usando o ar do APU. Bombeando ar comprimido diretamente aos compressores. Motor número 4. Tentam ligar. Falha. Motor número 3. Tentam ligar. Falha. Motor número 2. Tentam ligar. Falha. Motor número 1. Tentam ligar. Falha. O avião agora está a 3.500 metros. As montanhas estão a 2.500 metros abaixo. 1.000 metros de margem. Descendo a 300 metros por minuto. 3 minutos e meio antes do impacto. Tentam de novo. Motor número 4. Gira. Tosse. E liga. Empuxo restaurado. Motor número 3. Liga. Motor número 2. Liga. Motor número 1. Liga. Os 4 motores voltam à vida. O 747 recupera potência. Começa a subir, afastando-se das montanhas. Os pilotos declaram emergência. Desviam para Anchorage, o aeroporto mais próximo. Pousam 30 minutos depois. Todos sobrevivem. 425 pessoas. Ilesas? O avião não teve tanta sorte. Os motores estão destruídos por dentro. A cinza os danificou irreparavelmente. As janelas do cockpit estão tão riscadas pelas partículas abrasivas que ficam quase opacas. A fuselagem parece ter sido lixada. Custo dos reparos, 80 milhões de dólares. Mas todos viveram, graças ao APU, que manteve os sistemas funcionando, que forneceu o ar comprimido necessário para religar os motores. Então, depois dessas duas histórias, a pergunta é óbvia. Por que nem todos os aviões têm APU? A resposta: todos os aviões comerciais modernos sim têm APU. É obrigatório, desde pequenos jatos regionais até o Airbus A380. Mas nem sempre foi assim.
Os primeiros aviões comerciais, nos anos 40 e 50, não tinham APU. Dependiam completamente de equipamentos externos, geradores no chão, compressores de ar, caminhões com baterias. E isso funcionava. Mais ou menos. Em aeroportos grandes, com infraestrutura moderna, com técnicos capacitados. Mas o que acontecia quando um avião pousava em um aeroporto pequeno, em um país em desenvolvimento, em uma pista remota no meio do nada? O avião ficava preso. Não podia religar seus motores. Tinha que esperar, às vezes horas, às vezes dias, até que chegasse o equipamento necessário. Era um problema operacional enorme. As companhias aéreas perdiam dinheiro, os passageiros atrasavam, os voos eram cancelados. Então, nos anos 60, a Boeing teve uma ideia revolucionária. E se o avião carregasse sua própria fonte de energia? O Boeing 727, introduzido em 1963, foi o primeiro avião comercial com APU incorporado. Um motor pequeno na cauda, autocontido, capaz de ligar sem ajuda externa. E mudou tudo. De repente, os aviões podiam operar em qualquer lugar. Não importava se o aeroporto tinha equipamentos de chão ou não. O avião era autossuficiente, completamente independente. A ideia se espalhou. Todos os fabricantes a adotaram. E hoje, é impossível imaginar um avião comercial sem APU. Mas nem todos os APUs são iguais. Variam enormemente dependendo do tamanho do avião. Um Embraer 175, um pequeno jato regional, tem um APU que gera aproximadamente 90 kW de eletricidade, suficiente para manter as luzes acesas e o ar-condicionado funcionando enquanto o avião está no chão. Um Boeing 737, o cavalo de batalha da aviação comercial, tem um APU de 130 kW, mais potente, mais robusto, capaz de ligar ambos os motores simultaneamente se necessário. Um Boeing 777, um avião de fuselagem larga para rotas de longo alcance, tem um APU de 150 kW, ainda mais potente. E depois há o monstro absoluto, o Airbus A380. O A380 é o maior avião de passageiros do mundo. Pode levar mais de 800 passageiros em configuração de alta densidade. Tem 2 andares completos, 4 motores gigantes e sistemas elétricos tão complexos que consomem mais energia que um pequeno prédio de escritórios. Seu APU é proporcional. Pratt Whitney APS 5000, 195 kW. O maior APU já instalado em um avião comercial. Pesa mais de 500 kg. É tão grande que tem seu próprio compartimento dedicado na cauda, com isolamento acústico especial, com sistemas de extinção de incêndio independentes, com acesso dedicado para manutenção. Esse APU pode gerar eletricidade suficiente para alimentar 100 casas e ar comprimido suficiente para ligar os 4 motores do A380 sequencialmente. É uma maravilha da engenharia. E aqui está algo em que você provavelmente nunca pensou. Como o APU liga? Se o APU é o que liga os motores principais, o que liga o APU? A resposta: baterias. Todos os aviões têm baterias massivas. Não são como baterias de carro. São muito maiores, muito mais potentes e são projetadas para um propósito específico: ligar o APU. Quando o avião está completamente desligado, no chão, sem energia externa, o processo é este. 1. Os pilotos usam as baterias para alimentar os sistemas básicos, instrumentos mínimos, controles essenciais. 2. Usam as baterias para ligar o APU. O APU tem um motor de partida elétrico. As baterias o impulsionam até que o APU comece a se autossustentar. 3. Uma vez que o APU está funcionando, gera eletricidade. Essa eletricidade recarrega as baterias e alimenta todo o avião. 4. Usam o APU para ligar os motores principais. É uma cascata de energia. Baterias, APU, motores principais. E tudo começa com essas baterias. Por isso são tão importantes. Por isso tem múltiplos sistemas de backup. Por isso são verificadas antes de cada voo. Antes de continuar, se este vídeo está te parecendo interessante, compartilhe. Mande o link para alguém que ame aviação ou para alguém que tenha medo de voar, porque entender como essas coisas funcionam faz voar ser menos misterioso e menos assustador. Agora vamos falar do buraco. Esse buraco que você viu no início. Esse buraco na cauda. É a saída de escape do APU. E não é decorativo. É absolutamente necessário. Quando o APU funciona, queima combustível. Querosene de aviação. E essa combustão produz gases quentes. Muito quentes.
Mais de 500 graus Celsius. Esses gases têm que sair. Não podem ficar dentro do avião. Causariam dano, superaquecimento, potencialmente um incêndio. Então saem por esse buraco, diretamente para fora, para a atmosfera, e por isso o buraco está na cauda. O mais longe possível dos passageiros. O mais longe possível das superfícies críticas como as asas, onde esses gases ultraquentes podem se dispersar sem causar problemas. Se você já esteve perto de um avião no chão, esperando para embarcar, e ouviu um zumbido agudo e constante, esse é o APU. E se olhar para a cauda, às vezes você pode ver o ar quente ondulando saindo desse buraco, como ondas de calor sobre asfalto quente no verão. É fascinante uma vez que você sabe o que procurar. Mas o APU tem limites importantes que você precisa conhecer. Primeiro, altitude. A maioria dos APUs é projetada para ligar até aproximadamente 12.000 metros de altitude, 40.000 pés. Acima dessa altitude, o ar é fino demais. Não há oxigênio suficiente para manter a combustão. Isso significa que se você tem uma emergência em grande altitude, digamos 13.000 metros ou mais, precisa descer antes de poder ligar o APU. E durante essa descida, não tem eletricidade do APU. Apenas baterias, que têm capacidade limitada. É uma corrida contra o tempo. Descer rápido o suficiente para poder ligar o APU antes que as baterias se esgotem. Segundo, consumo de combustível. O APU consome combustível, não muito, aproximadamente 100 a 150 kg por hora. Comparado aos motores principais, que consomem toneladas por hora, é mínimo. Mas em uma emergência onde o combustível é limitado, esses 100 kg por hora podem ser a diferença entre chegar ao aeroporto ou ficar sem combustível antes. Os pilotos têm que tomar decisões. Usar o APU para ter sistemas completos ou desligá-lo para conservar combustível? Não há resposta correta universal. Depende da situação. Terceiro, tempo de partida. O APU não liga instantaneamente. Leva tempo. O processo completo, desde pressionar o botão até ter o APU completamente operacional, leva entre 90 segundos e 2 minutos. Em circunstâncias normais, isso não é problema. Mas em uma emergência, quando cada segundo conta, 90 segundos podem parecer uma eternidade. Os pilotos treinam para isso. Sabem exatamente o que fazer, que interruptores tocar, em que ordem, como monitorar o processo. Mas o APU tem seu próprio ritmo. Não pode ser apressado. E aqui está algo que muito poucos sabem. Os APUs modernos estão conectados digitalmente, em tempo real. Há centros de monitoramento no chão. Enquanto o avião está em voo, o APU, mesmo desligado, está enviando dados. Temperatura de óleo, vibrações, horas de operação, padrões de uso. Esses dados vão via satélite para centros de manutenção, onde computadores os analisam. Procuram padrões. Prevêem falhas antes que ocorram. É manutenção preditiva. E mudou completamente a confiabilidade dos aviões modernos. Antes, você esperava que algo quebrasse. Agora, sabe que algo está prestes a quebrar antes que ocorra. E substitui preventivamente. Isso significa menos atrasos, menos cancelamentos, menos emergências, maior segurança. Tudo graças a esses dados que o APU envia constantemente. Mas aqui está a pergunta que todos fazem. O que acontece se o APU falhar? É raro. Extremamente raro. Os APUs são incrivelmente confiáveis. São projetados com redundância. Múltiplos sistemas de backup. Mas pode acontecer, se o APU falha no chão, antes da decolagem, o avião precisa de equipamentos externos. Geradores, compressores. Não é o fim do mundo. Apenas um inconveniente. O voo atrasa enquanto conectam o equipamento externo. Mas se o APU falha em voo, durante uma emergência, as opções se reduzem drasticamente. Alguns aviões, especialmente os grandes aviões de fuselagem larga, têm algo chamado RAT, Ram Air Turbine. Turbina de ar RAM. É literalmente uma pequena hélice que se desdobra da fuselagem. O vento a faz girar. E essa rotação gera eletricidade de emergência. É o último recurso. O sistema de backup do sistema de backup. O RAT não gera muita eletricidade. Suficiente para manter os instrumentos essenciais funcionando. Suficiente para manter os controles de voo básicos operacionais. Mas não muito mais. Sem luzes de cabine. Sem ar-condicionado. Sem entretenimento. Apenas o básico para manter o avião voando e controlável. E o RAT só funciona se o avião está voando. Se está no chão, não há vento para fazê-lo girar. É inútil. Por isso, o APU é tão crítico. É o único sistema que funciona tanto no ar quanto no chão. E agora a pergunta de 1 milhão.
Quanto custa um APU? Muito, muitíssimo. Um APU novo para um Boeing 737 custa aproximadamente $500.000, meio milhão. Apenas pelo APU, sem instalação, sem peças adicionais, apenas a unidade. Para um Airbus A380, com seu APU massivo, o custo sobe para mais de $1 milhão. E isso é apenas o custo inicial. A manutenção também não é barata. Um APU precisa de inspeções regulares. A cada 1.000 horas de operação, a cada 5.000 horas, a cada 10.000 horas. Cada inspeção custa dezenas de milhares de dólares. E, eventualmente, depois de aproximadamente 30.000 horas de operação, o APU precisa de uma revisão completa. Desmontagem total, substituição de peças, recertificação. Custo: $200 a $300.000. Então, por que as companhias aéreas estão dispostas a pagar tanto? Porque o valor que proporciona é incalculável. A independência operacional, a capacidade de operar em qualquer aeroporto do mundo, a segurança adicional em emergências, tudo isso vale muito mais que o custo do APU. E o futuro do APU é fascinante, porque os fabricantes estão trabalhando na próxima geração. APUs mais eficientes, que consomem menos combustível, que geram menos emissões, que são mais silenciosos. Alguns fabricantes estão experimentando com APUs híbridos, que combinam um motor tradicional com baterias. O motor só funciona quando é absolutamente necessário. As baterias cobrem o resto. Isso reduz o consumo de combustível, reduz as emissões, reduz o ruído. Outros estão pesquisando APUs completamente elétricos, sem combustão. Apenas baterias massivas e motores elétricos. O problema é o peso. As baterias suficientemente grandes para substituir um APU são extremamente pesadas. E em aviação, o peso é o inimigo. Cada quilo adicional significa mais combustível consumido, menos alcance, menos capacidade de carga. Então, por enquanto, o APU de combustão continua sendo o padrão, testado, confiável, eficiente. Mas a mudança está chegando. Lentamente, mas chegando. Então, para resumir, esse buraco na cauda do avião é a saída de escape do APU, a unidade de potência auxiliar. Um pequeno motor que gera eletricidade quando os motores principais estão desligados. Fornece ar comprimido para ligar os motores principais. Funciona como sistema de backup em emergências. Permite que o avião seja completamente autossuficiente. E salvou centenas, talvez milhares de vidas ao longo das décadas. É invisível para a maioria, ignorado por quase todos, mas absolutamente essencial. Da próxima vez que você estiver em um aeroporto, esperando no portão de embarque, olhe o avião, procure esse buraco na cauda e escute. Esse zumbido agudo, esse som constante, esse é o APU, trabalhando, gerando eletricidade, preparando o avião para o voo. E quando você subir no avião, quando se sentar, quando as luzes estiverem acesas e o ar-condicionado estiver funcionando, lembre-se. Tudo isso é possível graças a esse pequeno motor que ninguém vê. Invisível, silencioso, essencial. Se este vídeo mudou como você vê os aviões, se agora você entende um pouco mais sobre a magia da aviação, deixe um like. Compartilhe com alguém que ame voar, ou com alguém que tenha medo de voar, porque entender como essas máquinas incríveis funcionam faz tudo ser menos misterioso. E me conte nos comentários, que outro componente do avião você gostaria que explorássemos? Os flaps? O trem de pouso? Os sistemas hidráulicos? Me diga, e faremos. Isso é Aerocielo. E no próximo vídeo vamos falar de algo que todos viram mas poucos entendem. Aqueles pequenos tubinhos nas asas. Os que parecem dentes. O que são? Para que servem? A resposta tem a ver com aerodinâmica, eficiência de combustível e uma descoberta que revolucionou a aviação. Até lá, continue olhando para cima.